Ô, galera, agora nós vamos fazer um estudo do comportamento dos gases, tá? Pra gente chegar na equação geral dos gases. Nós estamos agora em termodinâmica. Então, a primeira coisa que nós vamos ver vamos falar sobre o comportamento térmico dos gases, tá? Esse comportamento térmico dos gases é o seguinte: nós vamos trabalhar com os gases ideais. O que são gases ideais? É aquele que nunca volta a ser vapor. Depois que ele passa do estado de vapor, que passa do ponto crítico e fica no estado gasoso, ele nunca mais se liquefaz, ou seja, ele não volta a ser vapor, para depois voltar a ser líquido, tá? É essa forma gasosa que sempre se manterá nesse estado de matéria que nós vamos estudar. Por isso que eles são chamados de gases ideais. Muito bem. Por ter esse comportamento ideal, o estudo que nós vamos fazer são esses gases dentro de um recipiente onde eles não sairão. Então, o estudo nosso vai ser sempre dentro de um recipiente isolado do meio externo, tá? E daí vão ter algumas variáveis só que vão aparecer nesse comportamento dos gases. Nós vamos estudar a pressão exercida dos gases. Essa pressão, ela vem de força sobre área e vem então com essa unidade, Newton por metro quadrado ou Pascal. Tanto uma como outra está no sistema internacional, que é onde nós vamos trabalhar, tá? Mas podemos também trabalhar com a pressão fora do sistema internacional, que é 1 atm, 2 atm, tá? Esse Pascal, para a gente fazer a conversão, nós podemos falar que uma atmosfera equivale a 10 a quinta Pascal, mas isso aqui não precisa guardar, não. Muito bem. Então, a pressão que nós vamos estudar, exercida no gás, quando eu trabalhar no sistema internacional, ela tem que estar em Newton por metro quadrado, porque eu vou lembrar que pressão é força sobre área, lembra disso? Quanto maior a área, menor a pressão, que a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais, né? Por isso que o sapato do moço não afunda no jardim, e o sapato da moça que está de salto alto e portanto mais fino, afunda a passar pelo jardim, ok? Quanto menor a área, maior a pressão, ok? A fórmula da pressão é força sobre área, a sua unidade será Newton por metro quadrado ou Pascal. Mas ela também, a gente pode trabalhar sem problema nessa unidade aqui que não está no sistema internacional. Depois vem o volume, que também é um comportamento dos gases, não é verdade? Ele vai sofrer uma pressão, os gases vão ocupar o volume, né, desse recipiente. O volume, no sistema internacional, ele tem que aparecer em metros cúbicos, tá? Mas nós podemos também trabalhar com outras unidades que não estão no sistema internacional, por exemplo, litro. Aí, lembrando da a associação, 1 metro equivale a 1000 litros, tá? E aquele nosso convencional, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, porque daí eu acho qualquer coisa na minha retinha do metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro, equivale a 1000 metros cúbicos, né? Desculpa, 0,001 metros cúbicos, ou 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Se você vai para a direita ou para a esquerda, só que como tá o cubo, você anda 3 casas, tudo bem? Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? Ok. Muito bem. E depois vem a temperatura. Quando formos estudar a temperatura dos gases, aí seremos
obrigados a trabalhar em Kelvin no sistema internacional. Não poderemos ficar em graus Celsius. Teremos que deixar a temperatura em Kelvin, tá? Lembrando, para eu passar para Kelvin, basta eu pegar 273 e somar com a temperatura em Celsius. Por exemplo, 27 graus Celsius equivale a 300 Kelvin. Essas aqui são as grandezas que nós vamos trabalhar para achar a equação geral dos gases. A pressão, o volume e a temperatura. A pressão no sistema internacional, a unidade é Newton por metro quadrado ou Pascal, mas eu posso trabalhar, por exemplo, em ATM. O volume é metro cúbico no sistema internacional, tá aqui, só que eu posso trabalhar com outra unidade, o litro, por exemplo, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, e lembrando que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Agora, a temperatura já terá que sempre ser em Kelvin, temos que prestar muita atenção, tudo que ele informar em graus Celsius a gente não considera para fazer nenhuma análise, tem que passar para Kelvin primeiro, tá? Para passar para Kelvin, basta pegar 273 e somar com a temperatura em Celsius. Essa é a primeira parte do nosso estudo. Segunda parte. A segunda parte são os sistemas ISO, né? Uma transformação gasosa, ela pode ser isocórica, isométrica, isotérmica, isobárica. O que é isocórica? Isocórica tem a ver com volume. Transformação isocórica ou isovolumétrica significa que o volume manter-se-á sempre constante. Não varia o volume, tá? Então, vamos supor que eu tenha um recipiente isolado do meio externo e aqui eu tenha os gases, tá? Esses gases estão numa condição em que o volume deles se mantém sempre constante, não vai alterar o volume. O que vai alterar? Vai alterar a pressão e vai alterar a temperatura. Então, nós vamos analisar o que acontece com a temperatura e com o volume, mantendo o volume constante. Mas como assim? É que a equação dos gases, ela vem de uma formulinha que vocês já devem ter trabalhado em química, PV igual a RNT. Se não trabalharam, vão trabalhar. Se eu isolar esse R, que é a constante dos gases, a formulinha fica assim. Esse N é o número de mols, é aquele que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, não é? Ele é uma constante, ele é sempre o mesmo. Então, eu posso fazer essa formulinha assim. Então, o meu PV sobre T vai ficar igual a uma constante. Aí, o que acontece? Nas transformações que nós vamos estudar, tem gente que gosta de decorar essa fórmula assim, PVT povotó. A pressão inicial, o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. E daí, dependendo da situação, eu vou ter um estudo diferente, né? Então, por exemplo, vamos pegar outra folha, na verdade, porque já deu. Vamos pegar o nosso PVT povotó. PVT povotó. PVT povotó. E vamos voltar naquilo que nós começamos a conversar, da primeira transformação, que foi a transformação isovolumétrica, né? Isovolumétrica. Essa transformação isovolumétrica é aquela em que o volume é constante. Se o volume é constante,
significa que se ele é igual dos dois lados, eu não preciso colocá-lo. Então, a minha formulinha para eu fazer o exercício fica piti potó, tá? Essa situação aqui significa que a minha pressão, ela é diretamente proporcional à minha temperatura. Ou seja, vamos pensar no recipiente com os gases sem contato, sem escapar, né? Tá aqui isolado do meio externo. Aí, eu venho nesse recipiente aqui e tenho esses gases estão suportando uma pressão, sei lá, de 2 atm, né? A uma temperatura de 27 graus Celsius, que seria 300 K, né? É esse o quadro inicial dele, né? Aí vamos supor que eu tenho um êmbolo aqui, né? E aumente a temperatura dele. Começo a aumentar a temperatura desses gases. Se eu aumentar essa temperatura, por exemplo, a 330 K, o que vai acontecer? Aumentando a temperatura, eles vão se movimentar mais rápido. Se movimentando mais rápido, a pressão aumenta, porque eles vão chocar mais. E aqui o êmbolo mantém o volume constante, tá? Aí o exercício pode perguntar pra gente qual a pressão que esse gás vai, a partir do momento que eu aumentei a temperatura, suportar. Aí você vem e põe no piti potó. A pressão inicial é 2, a temperatura é 300, a pressão que eu quero saber é P e a outra temperatura é 330. Aí faz uma multiplicação em cruz, 300P igual a 2 vezes 330, dá para cortar algumas coisas, meu P vai ser 2, 33 e 30, né? Aqui dá para simplificar por 3, vai ficar pressão igual a 2 vezes 11 em cima, que é o 33 dividido por 3, e o 10 embaixo, que é o 30 dividido por 3. Aí vai ser 22 por 10 e 2,2. Então, quer dizer que a minha pressão foi para 2,2 atm, olha lá. Ela foi para 2,2 atm. Ela era 2, ela foi para 2,2. Aumentando a temperatura, eu aumentei a pressão. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque estão em forma de quociente. Por quê? Porque vem da fórmula PV igual a RNT. Por quê? Porque sim, né? Muito bem. Depois dessa transformação isovolumétrica, vamos ver uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Uma transformação isotérmica saiu. Uma transformação isotérmica é aquela agora em que a temperatura fica constante. Então, você tem a história dos gases dentro de um recipiente, né? E agora você vai manter a temperatura dele constante. E você vai alterar as outras condições. Por exemplo, a pressão, né? Ele tinha uma pressão de 2 e vai passar por uma pressão de 2,2 atm, por exemplo, né? E ele ocupava um volume 1 metro cúbico e vai ocupar que volume então agora, né? De novo, eu vou sair do piviti pó votó e substituo o que eu tenho. Como eu estou numa transformação isotérmica, que eu fui avisado que a temperatura é constante, eu não preciso usar a temperatura, porque vai cancelar. Então, eu só uso a pressão, que é 2, o volume, que é 1, a nova pressão aumentou. O que vai acontecer com o volume? O que vai acontecer com o volume? Nessa situação aqui agora, se a gente analisar matematicamente, a pressão em relação ao volume vai ser o seguinte: eu aumentando a pressão para manter uma constante, o meu volume diminui. Se eu aumentei a pressão, o meu volume diminui. Então, por exemplo, imagine isso aqui com um êmbolo agora, uma seringa. Você começa a apertar esses gases
comprimi-los. Se você começa a comprimi-los, você vai aumentar a pressão, não é verdade? Só que você mantém a temperatura constante, por isso que ele é isotérmico. Então, a uma temperatura constante, alterando o volume, né, de um recipiente, eu vou ter a pressão dos gases aumentada. É isso que vai acontecer aqui. Então, se a gente fosse calcular aqui, por exemplo, com esses dados do problema, fica 2 dividido por 2,2, né? Que dividido por 2 em cima e embaixo é a mesma coisa de 1 dividido por 1,1, certo? 1 dividido por 1,1 vai dar exatamente 1 dividido por 1,1, 0,9. 0,9 foi o meu volume que eu obtive. O que aconteceu? A pressão aumentou, o volume diminuiu. A pressão, ela é inversamente proporcional ao volume. Então, na situação isotérmica, que eu mantenho a minha temperatura constante, se eu aumentar a minha pressão, eu diminuo o meu volume. Se eu diminuir a pressão, o volume volta a aumentar. Tá entendido? Isso foi a transformação isotérmica, certo? Agora nós vamos para a transformação isobárica. O que é transformação isobárica? É aquela em que transformação isobárica. Agora a pressão vai ficar constante. A pressão fica constante, o meu pivite povotó vai sair a pressão, vai ficar V sobre T igual a V sobre T. Vit igual a Votó. Volta a ser diretamente proporcional. Aumentando o volume, vai aumentar a temperatura, tá? Agora, vou fazer alguns exercícios da apostila com vocês. Poucos, para não me estender muito e não ficar cansativo, tá bom, meus filhos? Muito bem. Antes, porém, tenho mostrando aqui os gráficos para vocês dessas transformações. Vamos dar uma passadinha neles, por gentileza? Vamos lá. Eu grifo a texto aqui, a apostila tá aqui, ó. Então, nós estamos no comportamento térmico dos gases, tá? Nós vamos considerar o gás ideal, é aquele em que não sai da sua forma gasosa, tá? Ele vai ter sempre o comportamento de um gás quando elevada a temperatura e abaixando a sua pressão, né? Aqui, ó, estado de um gás é caracterizado pelas variáveis de estado, pressão, temperatura e volume, que foi o que nós conversamos, desculpa. É caracterizado pelas variáveis do estado de pressão, temperatura e volume, tá? Que nós acabamos de conversar. Aí nós falamos assim, o que é transformação isotérmica? A transformação isotérmica é aquela em que a temperatura fica constante. Então, eu só vou ter a formulinha PV igual a constante, tá bom? A transformação isotérmica, a temperatura fica constante. E aí, o que vai variar vai ser a pressão e o volume. Em uma transformação isotérmica, a pressão de uma dada massa gasosa é inversamente proporcional ao volume. Olha lá, está em forma de produto, a pressão é inversamente proporcional ao volume, sai aqui uma hipérbole, tá? O gráfico da pressão em função do volume é uma hipérbole equilátera denominada de isoterma. Aqui no eixo Y eu tenho a pressão e aqui eu tenho o volume. Aqui tá mostrando duas condições. Aqui eu tenho um volume V1 e uma pressão V1. Quando eu diminuir meu volume, eu vim para cá. Diminuindo o volume, o que aconteceu com a pressão? Ela aumentou, certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Como a gente viu, pressão e o volume são grandezas inversas, porque ela tá na forma do produto, tá? Aí, a formulinha que nós vamos trabalhar vai ser o P1V1 igual a P2V2.
Transformação isobárica. Transformação isobárica ou isocórica é aquela agora que o volume vai ficar constante. Olha lá, em uma transformação isobárica, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás, tá? Então, o volume sobre a temperatura fica constante. Então, aqui quem vai ser constante é a minha pressão, né? A isobárica, pressão constante. Uma transformação é chamada de isobárica quando a pressão se mantém constante. Muito bem. O gráfico, já que ela é diretamente proporcional, vai ser uma função linear, não é verdade? Aumentando a temperatura, eu aumento o volume. Eu tenho uma função linear lá, tá? E, finalmente, a isocórica agora é o volume que é constante. Uma transformação isocórica é o volume mantido constante. Se o volume é mantido constante, no PVT por Votó, você tira o volume, sobra o P sobre T. São diretamente proporcionais, o gráfico é linear. Pronto. Então, tá aqui a lei geral dos gases, é o PVT igual a Votó, tá bom? Eu vou fazer os 60 com vocês. Vou fazer os 62. Aqui estão as respostas de alguns que eu vou pedir para vocês fazerem. E vou fazer um gráfico também, ó, para vocês, tá bom? Vamos lá? Mais um pouquinho? Vamos lá, então, ó. O primeiro exercício 60, ele fala assim. Em um recipiente rígido de 50 litros, contendo gás perfeito, a pressão de 0,8 atm e temperatura de 27 graus Celsius, quando a temperatura aumentar para 57, a pressão aumentará para... Ó, se ele falou recipiente rígido, quer dizer que o quê? Que o volume dele vai ficar constante, não é verdade? Se o volume vai ficar constante, o meu PVT por Votó, eu só vou usar o P sobre T, olha lá. PT Potó vai ficar. E aí eu só substituo aqui, olha. A pressão 0,8 e a temperatura. Eu posso pôr 27 graus Celsius? Não, tem que passar para Kelvin, tá bom? Vamos fazer então esse? Vamos passar para cá. Nós chegamos à conclusão que nós vamos usar o PT e o Potó, porque ele falou que o recipiente tem um volume rígido, quer dizer, o volume dele é constante. Aí ele falou que a pressão é 0,8 inicialmente e a temperatura é 27. Vamos lembrar? A temperatura em Kelvin, ela é 273 mais a temperatura em Celsius. Se ele falou que a temperatura é 27, eu tenho que somar com 273. 7 mais 3, 10, vai 1. 7, 8, 9, 10, 300. 300K. Lembra que é a temperatura absoluta, não põe em graus K, tá? Só põe em K. Então, passei minha temperatura para 300. Agora, ele quer saber a nova pressão quando a minha temperatura for agora 57. Então, eu vou ter que pegar a minha temperatura em Kelvin e somar com 57 para eu passar para Kelvin. 57 mais 273, 3 e 7, 10, vai 1, 7 e 5, 12, com mais 1, 13, 330K. Então, passei 330K, tá aí minha formulinha da equação geral dos gases. O PVT por Votó, que a gente entende como pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, igual a pressão final sobre volume final, dividido pela temperatura inicial. Aí, cada exercício final, ele vai ter uma constante. Nesse caso, meu volume, ele falou que é rígido. Se o meu volume é rígido, 50 litros, significa que ele é constante. Então, o volume constante não entra na fórmula. Então, foi tirado o volume. Por isso que ficou só o PT Potó. Substituímos os valores. Lembra de passar para Kelvin. A temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Tem que ser no sistema internacional. O resto não tem problema. Você viu que a pressão
ela está em ATM. Aí eu multiplico em cruz e faço continha. Vai ser 330 vezes 0,8 dividido por 300. Você corta, simplifica. Essa operação aqui, ela vai dar, gente, 0,88, tá? Para não perder tempo com conta e não ficar extenso o vídeo e a gente ir no que interessa, tá bom? Tá entendido? Aí, cada exercício que vocês forem fazer, você vai analisar isso. Olha esse aqui. Certa massa gasosa sob pressão de 0,5 atm, ocupando um volume de 4 litros, a temperatura de 7 graus Celsius. Então, ele deu 3 informações. A pressão é meio atm, o volume é 4 litros e a temperatura é 7 graus Celsius. Ele sofre uma compressão isotérmica. O que é isotérmica? Isotérmica é aquele em que a temperatura vai ficar constante. Então, a temperatura não vai variar. Constante quanto? É o 273 mais o 7, tá? É o 280 Kelvin no caso, né? A temperatura vai ficar constante, então ela não vai entrar. Aí ele informa. O seu volume vai passar para 1 litro lá, de 4 litros, ele diminuiu. Aí ele quer saber a nova pressão. Gente, se o meu volume diminuiu, a minha nova pressão vai diminuir ou vai aumentar? Para eu responder isso, é só analisar a formulinha. Olha. 2 segundos. Peguei. A formulinha é π20 Povoto. Ele falou que a temperatura é constante, porque ele é isotérmica. É uma transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica é aquela em que a temperatura se mantém constante. Então, a temperatura vai cair fora. Não precisa entrar. Vai entrar só a pressão e o volume inicial e a pressão e volume final. Aí, ele informa que a pressão inicial vale... Peraí que eu estou procurando. 0,5 atm. O volume inicial é 4 litros. Aí o seu volume vai passar para 1. E ele quer saber qual a pressão obtida. Aqui, nessa fórmula, a pressão e o volume são grandezas inversas. Quer dizer, vamos supor que eu tenha aumentado o meu volume para 2, a minha pressão vai diminuir de 2, porque ela se mantém a um valor constante. Então, se eu aumento o meu volume, por exemplo, para 2, a minha pressão tem que diminuir de 2, tá? Então, aqui o que aconteceu? Aconteceu que o meu volume, ele era 4 e ele foi para 1. Eu diminuí o meu volume de 4, tá vendo? Se eu diminuir de 4 o meu volume, se ele foi diminuído de 4, para manter uma constante... O que tem que fazer com a pressão? Aumentar de 4. Se ela era meio, meio vezes 4 dá quanto? 2. Então, sem fazer conta, a minha pressão agora, ela vai passar a ser 2 atm, tá? Se vocês fizerem a continha, vocês vão chegar nesse valor. O que nós fizemos? Um estudo, né? Das grandezas direta e inversamente proporcional, tá bom? Então, o 61 de vocês, a alternativa é 2, tá bom? Tranquilo? Vou deixar esses aqui para vocês fazerem, que é só cálculo, e analisando, então, se ele é isométrico, se ele é isobárico, se ele é isotérmico, tá bom? Muito bem. Vou fazer com vocês essa análise aqui desse gráfico aqui e desse outro aqui, mas em outro vídeo, porque ele vai se estender, tá bom? Esse não pode, não é verdade? Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão treinar primeiro isso aqui, daí depois eu passo aquele estudo para vocês. Olha, dá um pause aí, para vocês poderem copiar os dados do exercício. Esse é o 62, a resposta certa é a letra C, beleza? O 63, a resposta certa é a letra A.
e só. Façam esses dois só, para dar uma aquecida e depois eu volto falar com vocês. Um abraço, pessoal.